Grutz, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como diminuir o seu custo de aquisição, né? O seu CAC, como que a gente consegue fazer, como que a gente consegue pagar menos para adquirir um cliente, né? Isso ao longo do tempo. O vídeo de hoje é para quem está olhando, por exemplo, para a inteligência artificial e está falando, nossa, meu Deus, ela vai destruir o meu mercado. É para quem está olhando para... A gente está aqui em novembro, novembro já subiu mais 10% o meu custo. Em outubro estava esse custo aqui, agora em dezembro vai ser maior, em 2026 vai ser maior, em 2027 vai ser maior. E a notícia que eu tenho para te dar é que sim, ele vai ficar mais caro, a não ser que você consiga construir uma comunidade ao seu redor, uma tribo ao seu redor. Tem um outro vídeo falando sobre isso, mas esse aqui eu vou abordar alguns outros ângulos, tá? Se você perceber, se você me acompanha, né? Se não for o primeiro vídeo, você vai ver que esse não é o meu cenário habitual. Eu tô aqui num hotel, tô no encontro de Mastermind, no Mastermind do Leandro Ferrari, o Nexon, e mais cedo a gente estava ouvindo uma palestra do Davi Ribas, e ele estava contando o processo dele, né? Como que ele faz e como que ele adquire hoje clientes num preço bem menor do que o preço usual de mercado, e ele faz isso através da construção de tribos, novamente. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu tenho um outro vídeo por aqui também sobre isso, mas aqui eu vou trazer um outro aspecto. Se você não me conhece, meu nome é Márcio Grillo, eu sou gestor de marketing, um cara apaixonado por dados, premissas e um bom plano de ação, então eu vou te dar algumas coisas que você vai conseguir construir hoje aqui nesse vídeo, tá? O que a gente vai falar? A primeira coisa é, estou muito preocupado com o IA, Grillo, e agora? Como é que eu vou vender um produto de conhecimento? Como é que eu vou vender esse conhecimento? Aí é que tá. As pessoas, elas não compram só conhecimento, elas compram a pessoa, compram você. Por isso é tão importante estar fazendo isso aqui, produzindo conteúdo, para que elas se liguem a você. Ela não quer chegar no chat GPT, né, e falar assim, e aí chat, como é que tá você hoje, não sei o que, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Quem fizer isso, acabou, né, perdeu a vida. A gente quer se conectar com pessoas, a gente não quer só aprender, mas a gente quer trocar ideias, a gente tem uma coisa que é o desejo mimético, de imitar a pessoa. Então, normalmente um produto de conhecimento, tá? Quando a pessoa compra de você, ela está comprando a sua vida, a sua realidade, o que você fala, está comprando a proximidade. Então, fica tranquilo. Que se você tem uma tribo, se você constrói, se você só não está vendendo informação e está realmente construindo um legado, aí você precisa de ritos, você precisa de linguagem, você precisa sempre falar a mesma coisa, repetir. Comunicação é repetição, a criação de tribos, nada mais é que a repetição de rituais. Pense como as igrejas fazem isso, como tem o rito de todo domingo, tá, a missa, como que elas perpetuam isso ao longo de décadas, centênios, né? Como que elas fazem isso? É isso, é a criação de todo mundo dentro de uma unidade através de uma narrativa. E esse é o ponto. Se você tem uma hamburgueria, tem uma loja, tem uma loteria, qualquer coisa que seja, você precisa produzir conteúdo, precisa criar tribo, precisa mostrar a sua vida, como por exemplo faz o cara da CIMED, acho que é o João Adib, né? Ele tá lá, é o valor que isso, hoje em dia as marcas são mais valorizadas quando ela tem um rosto, uma aquisição, tem um creator por trás. Por quê? Porque as pessoas, de novo, também não vão comprar produtos, elas vão comprar a vida das pessoas, esse desejo mimético de eu quero ser aquela pessoa. Tá? E aí se você acha que você tem a sua vida toda livre, que você escolhe as suas coisas e não sei o quê, eu lamento dizer, por mais que a gente ache que sim, não. Eu, você, meu pai, minha mãe, minha irmã, qualquer pessoa, o Barack Obama, a pessoa que você mais admira, ela está se espelhando sempre em alguém. A gente poucas vezes tem desejos realmente que são criados por nós. Né? Só, por exemplo, a gente vê, teve aquele seriado Gambito da Rainha de Xadrez. Nunca se vendeu tantos tabuleiros de xadrez como antes. Por quê? Porque se criou um universo ali, uma narrativa por trás daquilo ali, que fez as pessoas pensarem, pô, olha aqui, de repente o xadrez é legal. Te vê aí o beach tênis, vê o crossfit, vê um monte de coisas que, de repente, do nada, aí talvez até, de novo, é difícil, né, a gente se reconhecer quando a gente tá ali e fala assim, pô, eu jogo beach tênis e não tem nada a ver, porque eu gosto mesmo. É, porque você precisa se enturmar, nós somos seres sociais. E graças a Deus, é por isso que eu falo que você não precisa se desesperar, porque nós somos seres sociais, a gente não vai querer ficar ali com as IAs, a gente vai querer gente. Então a gente precisa, para essa construção,
precisa dessa formação de tribo, precisa de rituais. Você precisa, por exemplo, cara, uma coisa que o Davi falou na palestra dele, uma live semanal, por exemplo, uma rotina, ou seja, que é aquela sua missa de domingo. Vai lá toda terça, toda quarta, quinta, num horário fixo. Você precisa criar linguagens que sejam só o seu público entenda, que só a sua tribo entenda. Você precisa entender, inclusive, aonde eles estão, tá? Ele fala sobre teoria das bolhas, e eu não vou aqui explicar uma coisa que é dele, mas eu vou dar uma passada, e depois se vocês quiserem, procurem lá por ele no Instagram, Davi Ribas, que é, ele pega bolhas que o seu futuro cliente tá? Que eles já estão falando ali, e converte na tua narrativa, e vai na sua história. O que você faz? Você vê o que eles estão comentando, e a partir do comentário deles, você puxa um pouquinho do que eles estão falando para dentro da sua narrativa. Como que você faz isso? Criação de conteúdo. Você pega o seu Reels, pega o seu vídeo aqui do YouTube, e eles estão falando sobre CrossFit, por exemplo. E aí a gente pode falar aqui sobre, cara, como que o CrossFit faz a relação com o marketing. Então, por que você precisa fazer CrossFit e entender como que isso te ajuda no marketing? CrossFit é algo social, marketing é uma experiência social, então as pessoas que fazem CrossFit, elas desenvolvem essa habilidade de ser um ser social, e para pensar em marketing você precisa pensar em conjunto. Então fazer CrossFit faz bem para quem é marqueteiro, ou seja, você vai puxando para dentro da sua narrativa uma realidade de uma bolha que ela já está, você vai juntando todas as bolhas, convergindo sempre para sua narrativa. De novo, as pessoas vão comprar as pessoas, não vão comprar só a informação, então não se desespere. 2, quando você tem uma tribo forte, por mais que o custo aumente, ele vai aumentar, tá? Tem uma tendência que o Davi me passou na palestra de aumento de 20% anual, então imagina, daqui a 3 anos são 60% mais caro, será que o seu negócio sobrevive? Agora, com uma tribo, ela passa a crescer, inclusive, organicamente. E uma comunidade, ela vai ganhando mais valor conforme essa comunidade cresce. Por isso que você precisa ser constante. É o que eu falo do processo, né? Você fala, pô, Grilo, mas eu não gosto de gravar conteúdo. Então, cara, talvez isso não seja para você. Porque hoje, para você vender alguma coisa, para você ter alguma coisa, se não for você a pessoa que faz, você precisa ter alguém que faça. Porque aí você diminui, e seja de novo, aqui o meu mercado hoje é de infoprodutores, eu ajudo algumas empresas também, mas basicamente de infoprodutores se você é o cara do curso, infelizmente você vai ter que gravar conteúdo. Se não for você, saiba, e aí já tem esse acordo que o seu custo vai ser muito mais alto. Agora, se você tiver uma empresa, você pode contratar uma pessoa, mas lembre-se que ela vai ser a cara da tua empresa. Então, se um dia sair de alguma coisa, não sei o quê, você pode ter um problema. Né? Então, escolha muito bem essa pessoa se não puder ser você. A primeira escolha tem que ser você, mas, de novo, você precisa gostar disso. Uma outra coisa que eu botei aqui é sobre a liderança de um assunto. Né? Você precisa puxar um assunto e falar dele o tempo todo. Se o teu assunto for essa lapiseira aqui, fale dessa lapiseira e puxe. Por exemplo, o que eu gosto de falar muito aqui é sobre isso, é sobre um plano acionável, é ter ações, é partir de premissas para ações, que é o que eu falo. Sou um gestor de marketing, eu sou apaixonado por dados, premissas e um bom plano de ação. E o que está por trás disso são os processos. Se você tiver um bom processo, você chega em qualquer lugar, porque, cara, o que eu preciso fazer? Desmembra em pequenas partes e só se preocupe em fazer. E você sabendo como faz e botando isso em processos, se der errado lá ao final, você consegue voltar aqui e identificar qual é o ponto do processo que você precisa ajustar. Essa é a minha lapiseira, esse é meu único assunto por enquanto. Eu ainda estou aqui, como eu já falei em outros vídeos, né? Esse aqui não é o meu projeto principal, esse é um projeto que principalmente hoje, tá? Na data de hoje, novembro de 2025, ele é para desenvolver a minha comunicação. Eu sou um cara muito tímido. Mas, nossa, começo de, por exemplo, um evento desse aqui, eu já devia ter feito um monte de conexão, tô com um monte de gente legal aqui, mas eu tenho dificuldade de falar com as pessoas. Eu não consigo chegar e aí, tudo bem, sem entrar e sair falando. Então esse canal eu uso para isso, para me desenvolver. Eu já tenho, se você for olhar meu primeiro vídeo e esse vídeo agora, eu tenho muito a melhorar, claro, mas você já vê uma certa diferença. E talvez tá aí, eu possa construir minha tribo em cima de pessoas que são tímidas
que gostam de processos e eu vou ter que procurar essas pessoas para inclusive melhorar esse canal. Se você ver, ele tem pouca visualização, mas os outros que eu cuido, outras coisas aí, eles estão tão legais. Por quê? Porque as pessoas não estão fazendo isso há mais tempo e é por isso que eu falo que você precisa gostar do processo, porque não é hoje que você vai começar a fazer e amanhã você vai ter resultado, só que ao longo do período, a construção que você vai ter é algo absurdo, tá? O ponto é, você precisa buscar onde seu cliente está e botar a narrativa dele para dentro da sua narrativa, tá? E aí você pode pensar assim, tá, Grilo, mas como é que eu faço isso? Você precisa ser original. Para você construir uma tribo, não adianta você mentir alguma coisa, né? Eu tava conversando isso outro dia com o Elton, né? Que é um mentor meu, Elton Luiz, muito bom, tá? Procura aqui no YouTube também, eu tava conversando com ele que, cara, ele tem um barbão, ele é uma figura que você olha e já é diferente, você já se lembra dele. Eu sou uma pessoa normal, eu não tenho nada. Talvez eu tenha que pintar meu cabelo de roxo, de azul, não sei o quê, para ser lembrado. Mas aí eu não estaria sendo eu. E aí qual é o problema? Eu não consigo sustentar isso ao longo de muito tempo. Como é que eu vou sustentar isso ao longo do tempo? Então você precisa ser original e esquecer o que as pessoas vão pensar e vão falar de você. O exemplo do Ferrari que ele deu hoje, inclusive no final da palestra do Davi Ribas, foi que como que ele teve mais resultado e as pessoas começaram realmente a engajar e começar a criar uma tribo. Quando ele foi 200% honesto na pessoa que ele é. Ele voltou, um tempo atrás, perguntou, quem que eu sou? Cara, eu sou um cara fofoqueiro. Hoje os conteúdos dele são todos fazendo fofoca, porque isso é o que ele é. Então olha só, ficou fácil de construir o conteúdo e ficou legal para ele. E esse é o ponto, né? Que eu falei lá que você precisa gostar do processo. Ache um jeito de você gostar desse processo. E é muito mais fácil você gostar se não tiver que fingir, sendo você mesmo. Então tem que ser você. Faça algo que você fale que seja você. Eu podia estar aqui também, de novo, pintando meu cabelo, botando um chapéu, mas não sou eu. Eu ainda estou me encontrando, inclusive, como comunicador, e isso é muito complicado. Né? O Ferrari passou aí 2, 3, 4 anos até encontrar esse jeito dele, mas ele está formando a tribo dele, e já é grande. Né? Ache a sua verdade. Fale sobre a sua verdade, dê luz para aquilo. E testa, vai testando até a hora que funcionar. Mas o ponto principal é tribo, cara. Construa uma tribo baseada na sua verdade. Construa rituais. O que você vai fazer toda semana? Por exemplo, eu estou pensando aqui, eu estou cada vez menos me desligando mais, né, de rede social. Então eu quero estipular, por exemplo, a terça-feira sem celular. Cara, eu vivi assim, eu sou a última geração que viveu, que não conheceu o celular, né? Tava sem celular, tava sem rede social, não tinha rede social, peguei a vida sem internet. Então, cara, eu consigo viver pelo menos terça-feira sem telefone celular. Ele vai ser um telefone fixo. A hora que eu quiser falar com ele, eu vou ter que pegar ele aqui, ele vai estar preso num cabozinho, eu vou ter que pegar o cabozinho e voltar aqui. E vamos ver, depois eu estico, vai ser terça e quinta. Eu vou criando os meus rituais de... Eu gosto muito de execução, isso aqui, né? E atrapalha a execução. Né? Então o celular ele fica atrapalhando a gente porque a gente fica dependente dele ali. Então eu estou pensando, vê se faz sentido e comenta aqui embaixo. Inclusive, se você não deu like, tá aqui até agora, cara, seu like ajuda demais, tá? Canal aqui, comenta se você acha que é um bom caminho para eu ir ou como que você me enxerga. Se esse é o seu primeiro vídeo, assiste mais uns 2, volta aqui, comenta. Se você já me assiste há um tempão, comenta aqui, cara, Grilo, eu te vejo desse jeito, eu acho que você é um cara assim, e assado, porque às vezes a visão do outro, inclusive, é muito melhor que a nossa. Então, pensando aqui, conversa com alguém, vê como é que essa pessoa te vê, e aí você reconhece esse, pô, esse ponto aqui é legal, esse ponto aqui não é legal, esse ponto aqui é legal, e dê luz a isso. Mas o papo de hoje, para chegar nesse final construa a sua tribo através da sua realidade e 100% de certeza que se você fizer isso, seu custo vai diminuir muito, você vai ter pessoas que te indicam em outros ambientes, e você vai ter a diminuição do seu carro, que é a garantia de que, por mais que o sistema mude, você tem pessoas ali. O YouTube hoje, por exemplo, eu não vejo mais anúncio do YouTube, eu pago. Não vê anúncio, o Instagram está testando isso. Então o volta e meia também vai ficar cada vez mais caro. Então você precisa produzir conteúdo não aleatório, mas focado em construir a sua tribo. Beleza? Vou lá voltar para o evento que eu saí dele aqui para gravar esse vídeo de novo, o exemplo. Quando o evento está muito bom mesmo, é bom às vezes dar uma viajada, espairecer, ver coisas novas, conversar com, mesmo sendo tímido, eu converso com outra pessoa, conversar com pessoas novas e ver o mundo ao redor.
né? Ele vai expandindo a nossa consciência. Eu espero que esse vídeo tenha expandido um pouquinho da sua. Bora dar nossos pulos. Valeu, Grudes. Abraço.